O Brasil ainda avalia os impactos da tarifa de 50% impostas pelos Estados Unidos a todos os produtos nacionais. A medida anunciada pelo presidente Donald Trump atinge em cheio setores estratégicos da economia e já mobiliza o governo brasileiro e entidades do setor produtivo. Vamos conferir na reportagem de Álvaro Couto. Assimilação. Essa é a palavra para definir a reação do governo e setores produtivos ao anúncio da tarifa geral de 50% para todos os produtos exportados do Brasil para os Estados Unidos. A medida imposta por Donald Trump foi anunciada em carta enviada ao presidente Lula. A alíquota deve começar a valer a partir do dia 1º de agosto. Só sobre o aço e o alumínio brasileiros devem incidir tarifas de 100%, uma vez que já é cobrada nas importações de todos os países outra taxa de 50% determinada por Trump. Na teoria, os encargos são recolhidos das empresas que compram o produto, mas na prática, os custos são repassados para o consumidor e isso pode tornar os produtos brasileiros menos atrativos para o mercado dos Estados Unidos. O setor industrial apela para que os negociadores revertam essa decisão. Lembro que os Estados Unidos são o principal destino das exportações industriais do Brasil e nosso país é um importante fornecedor para o mercado americano. Uma quebra nessa relação, com um impacto dessa magnitude, teria muitos prejuízos ao nosso crescimento, à competitividade, aos empregos e, consequentemente, um forte impacto sobre a economia em geral. O agronegócio brasileiro também teme os impactos. As principais exportações do Brasil aos Estados Unidos em 2024 foram produtos florestais, como madeira, celulose e papel, café, carnes, suco de frutas e derivados de cana-de-açúcar. A Citrus BR, representante do setor de sucos, afirma que a medida aumenta em mais de 500% os tributos e pede que as autoridades brasileiras mobilizem todos os esforços da diplomacia para proteger os interesses nacionais. O setor cafeeiro alertou que os Estados Unidos são os maiores consumidores da bebida e precisam da produção de outros países, como o Brasil. Por isso, confiam que o governo vai resolver essa taxação unilateral. Representantes dos produtores de proteína animal afirmam que o momento é de cooperação entre as nações, não de criação de barreiras por questões geopolíticas. Nas nossas cadeias, o frango não exporta nada para os Estados Unidos, mas o suíno exportou quase 30 milhões de dólares nos primeiros 6 meses do ano e é, sim, um destino importante. Embora seja somente 2% das exportações brasileiras, são receitas que ajudam a manter a sustentabilidade do nosso setor. No caso dos ovos, é o maior importador do Brasil, são receitas importantes, também na casa de 30 milhões de dólares no primeiro semestre, e esperamos, com muita fé, de que o Brasil possa negociar e restabelecer essa parceria que existe de tão longo prazo. A diplomacia exercida pelo governo entrou em ação em um dia cheio de reuniões. Diplomatas do Itamaraty avaliaram a correspondência de Trump como ofensiva e rejeitaram o documento. Aqui no Palácio da Alvorada, Lula se reuniu com ministros próximos e determinou a criação de um grupo de trabalho sob a liderança da Casa Civil para avaliar os impactos da nova tarifa. Aqui no Ministério da Agricultura, Fávaro chamou de indecente a nova taxa de 50% e conversou com secretários para traçar medidas alternativas visando diminuir os impactos sobre o setor, mesmo sabendo que não é possível substituir os Estados Unidos como parceiro comercial. Neste momento, for reforçar essas ações, buscar os mercados mais importantes do Oriente Médio, do Sul Asiático, do Sul Global, que tem grande potencial consumidor e pode ser uma alternativa às exportações brasileiras. Os Estados Unidos foram responsáveis por 12% do valor recebido pelo Brasil com exportações. Somente a China responde por fatia maior. O expressivo montante deve ser ainda mais sentido por todos os segmentos econômicos, que vão precisar se reorganizar no primeiro momento, com impactos também na economia norte-americana. Cada empresa no Brasil vai precisar resolver, primeiro, se vai continuar exportando e os Estados Unidos vai absorver essa alíquota, o que é pouco provável, se o Brasil vai vender mais internamente, o que também é uma outra alternativa interessante, porque, por exemplo, no caso de suco de laranja, por exemplo, nós podemos vender mais internamente, reduzir os nossos preços, isso pode ser realmente interessante, ou buscar novos parceiros comerciais. A carta assinada por Trump cita 3 motivos para a elevação da tarifa de importação. Uma suposta perseguição do executivo e judiciário brasileiros contra o ex-presidente Jair Bolsonaro,
descontentamento com decisões do Supremo Tribunal Federal contra redes sociais norte-americanas e um alegado déficit comercial dos Estados Unidos com o Brasil. No entanto, desde 2009, o Brasil compra mais do que vende para os norte-americanos, que tiveram um saldo positivo de quase 90 bilhões de dólares. No Palácio do Planalto, a avaliação é que a medida é injusta. Os Estados Unidos tiveram um superávit junto ao Brasil, fora a América do Sul, junto ao Brasil, nos últimos 15 anos, de mais de 400 bilhões de dólares. Um superávit. Então, quem poderia estar pensando em proteção era o Brasil. O Brasil não está pensando nisso. Outras nações também foram taxadas por Trump nos últimos dias, com o fim do período de negociação estipulado pelos Estados Unidos, mas nenhuma tarifa foi tão grande quanto a estabelecida para o Brasil. O vice-presidente Geraldo Alckmin falou sobre a tarifa imposta pelo governo dos Estados Unidos ao Brasil. Nós já constatávamos que o clã Bolsonaro trabalhou contra o interesse do país e do povo brasileiro. Se nós formos verificar, na saúde, mais de 700 mil mortos na Covid, 3 vezes a média mundial, pelo negacionismo e a campanha anti-vacina. Ponto de vista de infraestrutura, uma negação total num país continental como é o Brasil. Do ponto de vista do meio ambiente, o maior desmatamento, o que ia comprometer também o agro, porque ia dificultar as exportações brasileiras. Do ponto de vista econômico, o maior déficit primário da história, em 2020, foi 9,3% de déficit primário, 9,3%. É bom lembrar que no mesmo ano, o México teve 0,5% de déficit primário. Do ponto de vista institucional, a campanha contra as instituições e tentativa de golpe. Agora a gente vê que esse clã, mesmo fora do governo, continua trabalhando contra o interesse brasileiro e contra o povo brasileiro. Antes era um atentado à democracia, agora é um atentado à economia, prejudicando as empresas e prejudicando os empregos. Então, lamentar profundamente uma ação contra o interesse do povo brasileiro.